Olha aí, vê se está voltando aí. Enquanto está voltando, crendo, nós temos que ir comprar os negócios logo. Não tem jeito, testa aí, que se não tiver, nós vamos comprar. Para evitar esses negócios aí. Em nome de Jesus. Abriu aí? Está saindo agora? Voltou, gente. Volta lá, chama o povo de volta, que o negócio voltou aí. Quando eu coloquei o dízimo e fui falar da bênção que você pode ser na vida das pessoas, caiu o sinal. Então vou falar de novo, só a graça de Deus para trazer na minha mente aquilo que eu ministrei, uma turma aqui depois já respondeu. Talvez era só para eles ouvirem. Mas eu quero dizer para você o seguinte: nesse tempo de pandemia, vai lá, chama o seu amigo de novo que saiu. Pessoal de Curitiba, pessoal de Valadares, de Portugal, de Orlando, pessoal de São Vicente, pessoal de Frutal, Itapajipe, dá um alô aí, dá um oi, entrou, voltou. Isso. Então quero te dizer, quero agradecer aqui a gratidão a todos os membros da nossa igreja que têm sido fiéis, dizimistas, ofertantes, que têm trazido as cestas aqui. E você que está em casa, nesse momento, você pode transformar esse momento num momento de milagre, ser instrumento de milagre na vida de alguém. É o que eu estava falando aqui, ore ao Senhor, peça a Deus que te dê ouvidos sensíveis, para que você possa ouvir a voz de Deus, no nome de Jesus, e você ouvindo a voz de Deus, você obedeça. Deus não precisa da gente para fazer milagres, nunca precisou. Prova disso, que o profeta Elias, Deus não usou homem nenhum. Ele mandou uma ave por 2 vezes para levar pão e carne, e levava todo dia, até que o riacho secou. Dali ele usou uma viúva que não era rica, aliás, só tinha uma porção de comida, para dizer para mim e para você: Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, Deus precisa da nossa generosidade. Então ora ao Senhor, peça a Deus para ouvir a voz dele. Nesse momento de pandemia, nas nossas cidades, que você possa ser um instrumento de Deus para ser bênção na vida das pessoas, no nome de Jesus, e que você veja um milagre acontecer lá e na sua casa, porque o nosso Senhor Jesus disse que é melhor dar do que receber, e quando nós damos e repartimos, o milagre acontece. Amém? Ficou melhor do que quando estava fora do ar. Então, voltando aqui comigo, abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 9. Eu quero continuar falando sobre isso, a bênção de marcar gerações, de fazer parte da história de Deus. Pessoas que saem do anonimato, que não eram discípulos, não era apóstolo, não era profeta, não era doutor, era uma pessoa como você, uma pessoa que estava dentro da igreja e estava sendo discipulado por algum dos discípulos. A Bíblia não narra por qual dos discípulos, quem foi que pregou para essa mulher, mas uma mulher que marcou a sua geração na simplicidade dela, porque resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha aí, Atos capítulo 9, versículo 36, uma história de um grande milagre, extraordinário, narrado aí. Jesus, Pedro e Paulo foram que são registrados aí, que fizeram esse tipo de milagre, ressurreição, na vida de Dorcas. Olha aí, Atos 9, abra sua Bíblia a partir do versículo 36. Então vamos junto. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, ou Tabita, nome que este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e pela generosidade. Eu não gosto dessa palavra esmola, a palavra aí no grego pode ser traduzida por generosidade, por grandes feitos que ela fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer. E depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, aproximadamente uns 15 quilômetros, ouvindo os discípulos de Pedro
estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Essa é uma história fenomenal, das histórias que fascinam o meu coração. Eu quero pedir a Deus que a partir de hoje possa impactar o seu coração, para você nunca mais esquecer dessa história. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Nós nada somos. Cerca-nos com a tua bondade, que a gente diminua e que o Senhor cresça. Manifesta o teu poder. Vem comigo, Senhor. Lucas 12:12, seja uma realidade na minha vida, que o teu Espírito dirija a minha mente, o meu coração, as palavras dos meus lábios, que possam ser agradável a ti e trazer um impacto diferenciado no coração do teu povo que vai ouvir essa mensagem, despertando o teu povo para que o Senhor vai fazer nesses últimos dias, nesses últimos segundos antes da volta do noivo, e que possamos ter a gratidão, ó Pai, a felicidade de participar dos teus milagres na face da terra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amados. Então essa é a história que eu quero trazer, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Quando eu leio essa história, meu coração aquece de uma maneira diferente, especial, porque eu tive o privilégio, que poucos têm, amados, de estar nessa cidade, hoje chamada cidade de Jafa, que tem um chafariz em homenagem a Jonas. Foi da onde Jope foi da onde Jonas decidiu desobedecer a Deus. Ele sai de Jope em desobediência, e Deus manda uma forte tempestade, que quase faz perder todo aquele navio, se ele não tivesse sido jogado. Ali em Jope também há uma história de um homem que resolveu obedecer a Deus e ir para Jope, mas em obediência a Deus, Pedro. E em vez de Deus mandar uma grande tempestade, Deus manda um forte vento do Espírito, ao ponto que essa mulher ressuscita dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira aplicação para a sua vida aí. Jope pode ser um lugar de desobediência da sua vida, e então você prepara para as tempestades. Mas Jope pode ser um lugar de obediência da sua vida. A escolha é sua, obedecer ou desobedecer. E se obedecer, vem o forte vento do Espírito sobre a sua vida, no nome de Jesus. Aqui está a história de Dorcas. O que fala de Dorcas na Bíblia? Quase nada. Nós não temos de qual família que ela é, se ela era casada. Nós não temos aqui quem foi que a discipulou. Nós não temos aqui outras coisas a não ser o nome e o que ela fazia naquela cidade. Isso mexeu muito com o meu coração, porque às vezes a gente quer aparecer e fazer muita coisa para aparecer para todo mundo, e ser aparecido, e ser promovido, e fazer, porque desse jeito vão me ver. Era uma mulher que sabe muito pouco dela, mas o que sabe dela é o suficiente para marcar a eternidade. O que fez uma mulher desconhecida na igreja, de um modo geral, mas conhecida das viúvas daquela cidade, fazer ao ponto de o Deus Todo-Poderoso nos céus ouvir a oração daquelas mulheres e fazer aquela mulher voltar dos mortos. Nós sabemos que a ressurreição de mortos é algo muito raro de acontecer em todas as gerações.
não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento e nos grandes avivamentos. Se você ler algumas histórias dos grandes avivamentos, você vai ver que há notícias e relatos de homens e pessoas, mulheres e crianças que foram ressurretos no nome poderoso, no nome de Jesus Cristo. Eu quero te dar aí algumas dicas. Enquanto você está na pandemia, você pode comprar aí direto da internet, chega na sua casa. Então tem Fogo do Avivamento, é um livro de Wesley Duell, um grande historiador, escritor, um homem de Deus, que ele coletou os maiores grandes avivamentos da face da terra e escreveu nesse livro, chamado Fogo do Avivamento. Ele não é caro, ele tem aí de 20, quase 30 histórias de grandes avivamentos depois da palavra, e você vai ver registros lá e relatos de pessoas que foram ressurretas. Você pode ler o livro também, Avivamento na África do Sul, um livreto, deve dar umas 60, 70 páginas, e esse é mais difícil de achar, é raridade, porque ele foi editado, as primeiras edições dele, eu acho que só teve 2, foi pela editora Cepal. Quem traduziu esse livro para o português foi o Dr. Augusto Nicodemos, um voto que ele fez ao Senhor, e ele traduziu para a língua portuguesa o relato do grande avivamento na África do Sul entre os Zulus. Foi um dos livros meus de cabeceira há 30 anos atrás, quando verdadeiramente eu me converti, embora eu nasci dentro da igreja presbiteriana, mas eu me converti com 19 anos. E ali, naqueles meus 19 anos, eu comprei esse livro do Avivamento na África do Sul entre os Zulus, e eu li a Bíblia, o Novo Testamento 4 vezes, o Antigo Testamento 1, e esse livro mais de 10 vezes, e lá relata pessoas que foram ressurretas, mas não são multidões, são alguns no meio da multidão. E aí eu fico pensando e voltando aqui para essa ressurreição, o que faz uma mulher desconhecida, sem muita coisa, ao ponto de tocar aos céus, para ela voltar à terra. O texto diz que era uma mulher notável, pelas obras que ela fazia. A palavra notável e a palavra pleuro, de palavra completa, ou seja, ela estava na medida de Deus, não tinha mais aonde encher. Na área das obras que Deus mandou ela fazer, ela fez tudo o que Deus pediu. Essa é a expressão, que ela era notável. Aí você vai ver no versículo 36, havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome que este traduzido quer dizer Dorcas, e era ela notável pelas boas obras e esmolas que faziam. A Bíblia não afirma que é por causa dela ser notável ou completa, ou andar na exatidão que Deus requer de um servo de Deus, é a palavra notável, plena, cheia, que Deus tocou naquela vida e decidiu fazer voltá-la mais alguns anos. Nós sabemos, irmãos, que todos os que foram ressurretos, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, um dia morreu de novo. A ressurreição eterna é só quando o nosso Senhor Jesus voltar, aí nunca mais nós morreremos. Mas ela ressurgiu, e ela ressurgiu por causa do clamor daquelas mulheres, que ela foi notável na vida delas. Tá, pastor, isso é bom e tal, e aí? Falei assim, irmão, e aí? Olha para nós. E aí olha para nós. Diante dessa pandemia eu tenho me perguntado, o que nós temos feito ao ponto de ser notável para Deus? Uma coisa é os homens nos ver, a outra coisa é Deus nos ver. Uma coisa é a gente tocar no coração das pessoas, porque a gente leva uma cesta para a pessoa, porque a gente dá uma oferta para uma pessoa. A outra coisa é a gente tocar o coração de Deus, porque a gente ouviu a voz de Deus e obedeceu. Essa mulher é uma mulher que tocou o coração de Deus. Claro que tocou. Está aí no texto que ela ressuscitou. Não só tocou, que Deus moveu um homem que tinha fé suficiente para fazer uma oração sobre ela, fé e dom de milagres. Era notável que Pedro tinha isso. A sombra de Pedro curava. O que faz Deus mover um homem capacitado a orar por alguém e voltar a viver? A palavra de Deus diz, aliás, no sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 5,
no versículo 16, diz que assim também tem que brilhar a nossa luz. Esse texto ele começa dizendo, há 2 versículos acima, que nós temos que ser a luz do mundo, no meio das trevas, no meio do caos. O povo de Deus tem que ser luz. Que ponto? Ao ponto de que as nossas boas obras, é o versículo aí, você pode ver 16 de Mateus capítulo 5. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. As nossas obras não tem que ser ao ponto das pessoas aplaudir, seguir, tornar nossos seguidores e curtir as nossas vidas. Tem que ser muito mais. Tem que ser ao ponto das pessoas olharem e falar assim, não é possível. Essa pessoa só fez porque Deus está na vida dela. É Deus nela, não é ela. Porque a glória, irmãos, segundo Mateus capítulo 5, versículo 16, tem que ser do nosso Deus. As obras é nossa. Mas qual é a medida de Deus nessas obras? A medida de Deus nessas obras, a palavra do Senhor diz que é ser notável. Dorcas foi notável nas obras. Ela foi no limite. Ela foi completa. Ela glorificou o nome de Deus, ao ponto da cidade inteira saber quem é Dorcas, uma discípula de Cristo. E quando Pedro volta e ora por aquela mulher, manda todo mundo sair, com certeza na cabeça dele, ele lembrou daquela lição, não sei qual o número da lição, mas eu sei qual o número do texto, porque aqui está em Atos 9, 36, e lá está em Marcos 36, 5, 36. Quando Jesus recebe a notícia da filha de Jairo, e então o povo fala assim, ela não vai resistir, deixa o Senhor. E o Senhor Jesus olha fixo nos olhos de Jairo e fala, não temas, crê somente. E aí deixa os outros lá e leva só Pedro, Tiago e João. Chegando na casa de Jairo, manda todo mundo sair. Essa é a aula que Pedro teve de ressurreição, ao vivo e a cores, uma das aulas. E aí ele vai lá e ora. E por coincidência ou deuscidência, lá é Talita Cumi, aqui é Tabita Cumi. Só muda uma letra, mas muda todo o significado do nome. Um é menina e o outro é gazela, que significa Tabita ou Dorcas. Mas ele estava na aula. Eu já sei, vou chegar pela fé. O Senhor deu a ordem a ele. Ele falou, sai todo mundo. Orou, falei, meu Deus, eu estou lembrando daquela aula lá. O texto não fala aqui que orou, mas eu estou imaginando se fosse eu. Falei, meu Deus, não deixa eu falhar não, por favor, Senhor, o Senhor me mandou, que o Senhor não faz eu andar 15 quilômetros, para que nada aconteça, meu Deus. Eu nem sabia o que tinha aqui, porque os homens falaram assim, se puder, vem depressa. Não falou o que era. Quando ele chega lá, é uma coisa simples, é uma ovelha que morreu, ora aí para trazer ela de volta, o Senhor, Deus tem usado o Senhor. E ele ajoelha, ora para aquela mulher e dá a ordem, e o reino dos céus responde com o poder de Deus. Resultado, aquela cidade inteira foi tocada pelo poder de Deus, o texto fala aí no final. Já tinha tocado na outra cidade, na cidade de Lida, hoje conhecida como Lod, uma cidade de 69 mil habitantes em Israel, que também foi curado Enéas, que tinha uma doença da coluna, estava encurvado, mais de 8 anos. E assim Pedro foi impactando, mas essa mulher impactou a vida daquela cidade. E eu quero te perguntar, o que você tem feito na cidade onde Deus te plantou, onde você nasceu, onde você trabalha? Quais são as obras que Deus tem requerido de nós como igreja nessa pandemia? O que Deus requer de nós e de pronto a gente precisa responder positivamente para que as cidades aonde nós estamos possam ser impactadas não por morte do Covid ou de outras, mas pela glória de Deus, aonde há um Filho de Deus plantado nessa cidade. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, no meio das trevas. O nosso Senhor Jesus diz que a nossa luz iria brilhar, porque foi Ele que deu.
não é nossa, é dele em nós. Ele mesmo diz que esse reino dos céus é um reino que já era chegado em nós e através de nós. Ele diz que toda vez que a gente orar ao Senhor, ao nosso Pai Celeste, o nosso Senhor Jesus nos ensinou em Lucas 11, a gente tem que pedir ao nosso Pai que esse reino venha a nós. Ele repete isso quando uma das curas da ansiedade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós sabemos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que o reino de Deus não consiste em palavras, então somente no poder de Deus, onde está a igreja nesse momento. Qual é a nossa postura diante da pandemia? Quem somos nós? Talvez desconhecidos, sendo usado de chacota até o momento, porque agora todo mundo quer oração. Mas antes da pandemia, só vivia fazendo piada dos crentes. Agora a turma sabe que se os crentes não se converterem e não levantar no nome do Senhor, a história não vai mudar. E piores coisas virão. E virão. Mas ainda há esperança para aqueles que neste tempo, segundo Pedro deixou registrado em Atos dos Apóstolos, lá no primeiro derramado Espírito, prometido sobre essa geração dos últimos dias, que todo aquele que clamar nesses dias, invocar para si, eles serão salvos. Qual é a nossa parte, amados? O que nós temos feito que tem impactado a nossa geração? Quantas pessoas têm sido tocadas pelo que nós fazemos no nome do Senhor? O texto começa dizendo que essa mulher era uma discípula de Cristo. Então ela não fazia obras para ganhar os céus. Ela fazia obras porque ela é uma discípula de Cristo. Assim como a palavra do Senhor diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Isso é Efésios 2:10. Embaixo dos dois versículos que todo presbiteriano sabe de qual, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aí, todo presbiteriano deveria saber de cor, que é a base da eleição. Mas o versículo 10 está junto, e não está separado por ponto final, está por vírgula. Pois somos feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras. Nós somos criados para agir, amados. Nós somos criados para responder à sociedade. Nós somos criados por Deus e tirados das trevas para dar uma resposta à sociedade, por umas obras que Deus já preparou para nós. Então, como eu disse aqui no começo, resta a nós, nesse tempo de pandemia, orar e falar a Deus o que o Senhor quer de nós, dar-nos ouvidos para obedecer ao Senhor. E que Deus seja glorificado através da nossa vida, no nome de Jesus, assim como Dorcas. Não precisa ser um pastor, um profeta, um ressuscitador de mortos. Pode ser uma costureira, mas que tocou no coração daquela cidade. Às vezes a gente fica querendo procurar ser grandes coisas, e fica lutando, e fala assim, não, quando eu for igual o pastor fulano, se eu tiver sabedoria igual o pastor ciclano, não, se eu fosse igual o Pedro. Não, irmão, seja uma costureira cheia de Deus e muda uma cidade. No nome de Jesus. Deus está precisando de gente grande, não. Deus está precisando de gente que obedece. Essa mulher obedeceu. E o texto diz que ela obedeceu na plenitude. A palavra notável e a melhor tradução seria completo. As obras dela foi completo. Tudo que ela podia fazer, ela fez. E a minha pergunta é: você tem feito tudo que você podia fazer nessa cidade onde Deus te plantou? Será? É diante de uns textos desses que eu entro em crise na minha vida. Falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou com 24 anos de ministério, no meu 24º ano de ministério, e não consegui fazer o que essa costureira fez. Meu Deus, não estou prestando para nada não, muda minha vida. Me faz de novo. Me enche, me renova, me dá estratégia nova. Irmãos, é isso que tem gerado essa pandemia no meu coração. Eu não estou com pânico e com medo, não.
E eu estou reconstruindo, realinhando, falando, meu Deus, nós precisamos agir, nós temos que partir. Meu Deus, encha a tua igreja. Meu Deus, traz o povo cheio de Deus, convertido, balançado. Não é com medo de morrer, é pronto para morrer, na hora que Deus quiser, mas enquanto Ele nos levar, nós vamos glorificar o nome dEle nessa cidade, irmãos. O que nós podemos fazer? Às vezes você está querendo construir uma ponte que não tem na sua cidade, mas às vezes Deus está querendo só que você use a habilidade que você tem numa máquina de costurar para impactar vidas. Só uma torta que você sabe fazer, ou um pão, e levar para alguém que nunca vai poder te pagar, porque não tem. Isso é melhor do que construir uma ponte, melhor do que construir castelos de areia, ficar juntando, igual o homem rico que fez galpões e juntou toda a sua riqueza, e Jesus falou, louco, essa noite vão te pedir sua alma, e o que você tem guardado, para quem que vai ficar? Esse tempo de pandemia é um tempo que a igreja precisa mudar, que possamos ser como essa mulher, amados, que tocou os céus. O texto não fala, não explica, mas tocou. Deus dá por graça, mas tem algumas coisas que tocam o coração de Deus. Você vai ver aqui no outro texto, que tem um homem logo depois, que também tocou o coração de Deus. Obras não salva ninguém, mas está escrito na Bíblia que toca o coração de Deus, toca. Cornélio, é o próximo texto, eu não vou pregar nele hoje não, só uma pincelada. Foi um homem, que o que ele fez, e lá fala que foram obras, na plenitude de Deus, não para aparecer para a sociedade. Ele fez ao ponto do anjo responder e falar assim, homem amado de Deus. E o texto diz que tem um memorial diante de Deus desse homem. Deus resolveu colocar algo que lembra dele, porque era um homem de orações e de muitas doações, um homem que tocou o coração de Deus. E Deus manda chamar Pedro de novo, agora vai e fala para ele, o que nós temos feito, amado? Qual é a nossa história na sociedade? Às vezes a gente quer ser um bom teólogo, mas não toca ninguém, só cria confusão e discussão, e muitas vezes divisão. Eu prefiro ser uma costureira. Entendeu o recado? Que você possa preferir voltar da pandemia sendo o que Deus te deu. Para de ficar querendo ser o que o outro é. No que Deus te deu, você pode mudar uma cidade no amor de Deus, no poder do Senhor. Que Deus te use nessa cidade. Essa é a minha oração. Aqui em Frutal, lá em Tapajipe, lá em Aparecida de Minas, lá em Fronteira, lá em São José do Rio Preto, em Valadares, Juiz de Fora, lá em Curitiba, Portugal, Orlando e os outros, Uberlândia, não pode esquecer que o pessoal briga lá comigo depois, me manda recado. E todos os outros, não tem como, tem gente que eu não sei onde está, mas está ouvindo. Deus falou com você nessa noite. Você pode impactar vidas na sua cidade, pela simplicidade daquilo que Deus botou na sua mão, mas no poder do Espírito. Amém? Que Deus te use, essa é a minha oração. Peça isso a Deus. Deus, eu não posso, eu não sei quantos anos ou meses de vida eu tenho, mas eu quero todos esses dias ser usado pelo Senhor para impactar vidas, seja por um vestido costurado, seja por uma oração, por uma cesta onde o Senhor mandar eu levar, seja o que o Senhor quer, meu Deus. Eu quero as obras que o Senhor tem para mim. E para Dorcas tinha os vestidos, e ela fez o seu melhor. Ela não ficou olhando, se eu pregasse igual Pedro, nossa, se eu tivesse o dom de Pedro de orar e ressuscitar, eu ia ser feliz. Não, ela fazendo os vestidos, ela foi feliz e impactou a sua geração. Ela foi notável. Que na sua simplicidade, você que está ouvindo essa mensagem, no pouco que você acha que Deus te deu,
que você possa colocar nas mãos do Senhor, porque esse pouco, ele só move montanhas se for colocado na mão do Senhor. Quem disse isso? Jesus. Ele falou quando ele estava ensinando uma das lições sobre o perdão. E os discípulos perguntaram: até quanto que a gente tem que perdoar o mesmo pecado? E ele diz: até 70 vezes 7. E os discípulos falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí Jesus diz: eu vos digo, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, no Pai, direis aquela moreira: arranque e transplante no mar, e ela vai. A medida é pequena, mas foi colocada na pessoa certa. É a fé que nós temos no Deus que pode todas as coisas. Somos nós. Nós não podemos nada sem Ele, mas nele nós podemos todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça, que no nome de Jesus, o pouco de fé que você tem hoje no Senhor, dobre o seu joelho aí. Se você está triste, se você está angustiado, se você está ansioso, mas ouviu essa mensagem, falei: meu Deus, eu tenho que mudar a minha história. Não pode ser uma história triste de ficar só tomando remédio, de ficar sem sono. Eu quero ser igual a essa costureira, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você que estava afastado, mas Deus está tocando o seu coração, jogando sua vida fora. Mas você decidiu que, independente de quantos dias nós temos de vida, ou anos, ou meses, nós queremos ser para Deus no nome de Jesus. Socorrer pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós clamamos. No nome de Jesus. Vem sobre nós. Muda a tua igreja. Continue realinhando-nos com o Senhor. Continue tirando todos os nossos desejos do coração, que são paixões desse mundo. Coloca sobre nós, ó Pai, tudo aquilo que só é extrema necessidade, e isso basta. E nos faz um povo rico, mas rico em boas obras, do pouco que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor libere a unção, o milagre da multiplicação nos lares dos teus filhos, no nome de Jesus. Que possamos ouvir a tua voz. Eu estou no meio dessa oração, Senhor, não me esquece da minha família, eu, minha esposa, meus filhos. Que possamos ouvir a tua voz e obedecer no nome de Jesus. Que seja um tempo do bom fermento, levedar toda a massa. Que seja um tempo da luz dissipar as trevas no poder do nome de Jesus. Que seja um tempo de milagres e curas nos lares, no nome de Jesus. E quando tudo passar, que todos possam perceber que o Senhor visitou a terra. E quando o Senhor visita a terra, tudo muda. Aleluia. Visita o teu povo nessa noite. Cura, Senhor, no meio do teu povo. Liberta de passados mal resolvidos. Liberta nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, no poder do teu Espírito, de crises de ansiedade. Visita e transborda esse lugar, até expulsar, ó Pai, essas opressões malignas. Regrava essas mentes no poder do teu Espírito, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Reescrever novas histórias. Ó Espírito Santo de Deus, opera em nós. E opera através de nós. Ao ponto de cidades inteiras reconhecerem que o Senhor é Deus. E é assim que a gente diminua e que o Senhor cresça. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Talvez você fique aí um pouco triste. Caiu aí no meio, depois deu uma
Tem problema não, irmão. Você que está sentindo no coração e tem alguma oferta para abençoar a gente aí, nós estamos precisando comprar um equipamento melhor. Nós estamos até orçando. Procura aí nossos presbíteros, os diáconos, falando, não quero melhorar essa transmissão aí. Pode dar oferta exclusiva para isso, né? Mas a gente faz com que tenha com o melhor carinho para vocês aí, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Divulga bastante. Quando chegar esse link na sua casa, ora, fala, meu Deus, quem precisa ouvir essa mensagem, passa para frente, para que Deus possa despertar o povo dele nessa nação que se chama pelo nome do nosso Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.